Fala, Roger. Bom, vamos lá. Fala, Roger. Vamos lá rapidão aqui. Seguinte, tudo começa depois que preenche o formulário. Então ele vem aqui nessas automações. Na hora que cai aqui na entrada do funil, eu tenho duas automações aqui que vão ser os gatilhos iniciais. A primeira é a do preenchimento do CEP. Então, quando o contato é criado, ele vai, e o CEP está preenchido, ele aciona uma automação, que é a automação de buscar a informação do CEP. A segunda automação é a automação de PT Maker de disparo ativo. Quando o contato é criado, a finalidade de uso dos equipamentos está preenchido, ele dispara aqui um outro webhook. Aqui no Nectar, são só essas duas automações que a gente manda para fora. Tá? Na hora que a gente pega para avaliar aqui no Make, como é que está aqui? Eu renomei aqui as campanhas. É o seguinte, a 00 é o ajuste CEP, então eu tenho aqui na 00 todo o fluxo de geração ali do CEP. Então aqui eu recebo a. Isso aqui pode deletar. Eu recebo a informação do CRM, valido aqui se o CEP existe, faço a requisição do CEP na API da Wellsome API. Aqui eu tenho ajuste das variáveis no data, então ele vem aqui todo consolidado, eu quebro aqui as variáveis, e aqui eu edito o contato, as informações aqui, ó, o adito responsável, puxa igual, e aqui eu tenho bairro, CEP, estado, logradouro, que é a rua, e o município. Tá? Então aqui é basicamente isso, não tem muito mistério. Então recebido o CRM, faço a consulta na API do CEP, ajusta as variáveis. Deixa eu te mostrar aqui uma execução, que é aqui, ó. Então vamos lá. Recebi a informação do CRM, chamo aqui a informação na API do CEP, ele vem assim todo consolidado, não consigo usar nada aqui. Nesse módulo aqui eu quebro as informações para conseguir utilizar, e aqui eu coloco as informações no contato. Beleza? Então aqui é isso. A 01 aqui é a do disparativo. Aqui segue o mesmo fluxo. Recebo do CRM e tenho o processamento todo feito por aqui. Então aqui é basicamente o seguinte. Eu recebo as informações do CRM, aqui eu tenho tudo bonitinho, e aqui eu tenho o telefone do coleguinha. Aqui eu ajusto as informações, então aqui eu tenho basicamente o channel ID, o nome e o telefone, aqui nessas variáveis. E aqui eu faço o envio da requisição. Qual que é o envio da requisição? Eu tenho o telefone da coleguinha, a mensagem: olá, Leidiane Carvalho, tudo bem? Quer te dar as boas-vindas e tudo mais. E aí, na hora que a gente pega aqui, deixa eu entrar aqui de novo. Então aqui eu tenho o webhook, as variáveis, isso aqui é fixo da conta de vocês, tem o nome aqui da coleguinha que coloco aqui a primeira letra maiúscula e o telefone. E aqui eu faço a requisição. Então aqui eu tenho a chave de API, aqui eu tenho o Channel ID, e aqui embaixo eu tenho a construção da mensagem. Sempre que eu precisar mexer aqui na mensagem, eu mexo aqui dentro. Vamos lá. 02. A 02 eu tenho basicamente uma consulta de dados. O que é isso aqui? Sempre que o lead responde a mensagem, na verdade sim, vou dar um passo anterior. O envio de mensagem, ele não aparece lá no GPT-Maker. Ele não entra como gatilho de chat, tá? Ele é disparado e na hora que o lead responde a mensagem, a gente tem dois cenários. Ou o agente segue o fluxo, mas sem ter contexto da conversa, ou o agente puxa a informação para ele de contexto da conversa. E como que ele faz isso? Através dessa intenção aqui, ó, dessa automação, que é a de consultar dados. Aqui eu tenho basicamente, deixa eu carregar, olha só, receba a informação do GPT Maker, faça aqui um set múltiplas variáveis, que é telefone, WhatsApp Phone, API Key. Aqui eu faço uma requisição da Nectar para pegar aqui o telefone e a API Token. O que isso aqui quer dizer? Eu faço uma consulta pelo telefone do coleguinha, quais são os dados do coleguinha, tá? Aqui eu quebro aqui as informações if data é igual a vazio, tá aqui, o status não encontrado, beleza? E aí, qual que é o ponto? Eu tenho que cadastro existe quando o contato ID aqui, ele existe. Então, aqui, ó, eu consigo puxar um ID. Ele busca o contato aqui dentro do Nectar, do CRM, e envia pro GPT Maker a informação de cadastro em contrato, nome, telefone, e-mail, a finalidade e o CEP. Aqui embaixo, eu tenho o callback de contato não encontrado. Então, caso o lead ele bata aqui e não tenha o contato dele aqui dentro do CRM, que é essa consulta aqui, ele vai vir aqui para não encontrado e aí o agente
ele recebe essa informação e segue o fluxo específico solicitando as informações do contato. Beleza. Essas outras automações aqui, a 03, elas seguem a mesma estrutura. Então, a 03, 03, 03, 03, opa, 03, 03, 03, tá? Como é que funciona ela? Ela basicamente, depois que o agente especialista fizer as respostas, coletar ali as informações do chat, ele vai enviar as informações pelo webhook. Eu tenho aqui os 7 variáveis aqui que eu coloco o telefone, a API key, isso aqui é do Nectar. Aqui eu coloco as variáveis, né? Budget, tamanho, condição, equipamento, especialidade e só. E aqui qual que é o ponto? Aqui eu busco o ID do coleguinha pelo telefone, quebro aqui as informações, aqui eu consulto o coleguinha pelo ID do contato dele que eu puxei por aqui, e aqui eu faço uma requisição de API para mudar o coleguinha de tamanho, adicionando aqui as observações. Qual que é o ponto? Se eu não me engano, deixa eu até olhar aqui as outras, que é a de agente de academia e estúdio. Eu acho que essa aqui está mais completa. Aqui, ó, a estrutura segue a mesma coisa. Recebo o GPT-Maker, trato as variáveis, busco pela API dentro do Nectar quais são as informações do contato, quebro aqui as informações, né, os IDs, né, o retorno daqui para eu conseguir utilizar as variáveis. Aqui eu faço uma consulta do contato através do ID que eu puxei aqui, e aqui eu faço a atualização do contato. Aqui, então, eu tenho, ó, campo personalizado, academia estúdio, condição, academia budget, metragem, tamanho. Aqui eu já tenho os campos em que o contato, ele já tem, na verdade, assim, o contato aqui ele já tem os campos personalizados de acordo com a academia e estúdio. Se eu não me engano, a academia e estúdio é um que tem, e se eu não me engano aqui, condomínio também tem. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Ó, aqui, ó. Condomínio, aqui, ó, ele também tem essas informações personalizadas. E os outros, como a gente não tem campo específico para eles, a gente tinha combinado de jogar essa informação dentro das observações, que é o que esse módulo aqui, ó, tá fazendo. Observação, tem equipamento, coloco aqui equipamento, budget, local, condição, tamanho, especialidade. Esse contra/N aqui é enter, tá? É pular uma linha. Beleza? Vamos lá para 4. A 4, eu tenho aqui duas 4 também, tanto a parte de criação de oportunidade quanto o descarte. No descarte se ele não respondeu, se abriu ali, na verdade, sim, mandei mensagem, ele retornou a mensagem, então ele abriu um chat, mas não avançou, ele vai ser descartado. Mesmo fluxo, ó. O webhook recebe lá do GPT-Maker múltiplas variáveis, requisição na API do Nectar para poder pegar o ID do contato, quebro as informações que eu recebo daqui para poder utilizar essas variáveis, consulto o contato, valido se eu tenho oportunidade, então assim, oportunidade equal to 0, e constante not equal to 0. O que isso aqui quer dizer? Se ele não tem oportunidade, ele ainda não foi qualificado. Se ele tem oportunidade, eu não vou colocar ele como lost por enquanto. E também a constante dele não pode ser 0, porque 0, se eu não me engano, é a constante. Ele é aqui a constante. Quer ver? Constante documentação. Aqui, ó. Aqui em cima, acho que ó. Cliente. A constante 0 é de cliente. Então, por isso que eu coloco oportunidade igual a 0 e constante não pode ser igual a 0, tá? E aí ele passa para cá, e se ele passar para cá, ele vai ser colocado como descartado. Beleza? Vamos voltar para cá para outra. 04 aqui, criar oportunidade. Criar oportunidade aqui é quando eu coleto todas as informações e eu tenho as informações para poder passar isso lá para a oportunidade. Então eu tenho recebo do GPT-Maker, 7 variáveis, busco o ID pela API, quebro as variáveis para eu conseguir utilizar, consulto o contato com base no ID que eu tenho aqui nesse módulo e aqui eu crio uma oportunidade. Quando cria oportunidade, ó, o nome vai ser todo em caixa alta, o ID do contato atribuindo o contato à oportunidade, funil de atendimento qualificado, etapa 13732, que é a etapa de entrada do funil, status 1. Aqui eu coloco uma observação, oportunidade criada via agente de IA, responsável Letícia Bento.
Beleza? Deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma coisa aqui. Então eu tenho. A 5 é a notificação de transferência. Sempre que eu tiver uma transferência que o coleguinha não souber como responder, eu faço a notificação aqui através do GPT Maker para o telefone que está cadastrado aqui, ó. Esse aqui, ó, 16 98 25 30 220, tá? Ele vem aqui e notifica que o fone, o telefone, o replace aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Tá, aqui ó, eu quebro, eu faço o replace da new line para barra contra barra N. Então aqui eu tenho data, a data que entrou, o agente que está tratando o caso, o WhatsApp do coleguinha, o gatilho, dúvida, new line, mais barra. Deixa eu só ver uma coisa aqui, que é o seguinte. Isso aqui não tem necessidade, não. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá, deixa eu pegar isso aqui. Pronto. Pronto. Beleza. Salvar. Beleza, aqui a notificação de WhatsApp, que é a mesma coisa. Recebo do GPT Make, ajusto variável, busco o ID do contato, quebro aqui pelas variáveis, consulto o contato com base no ID que está aqui. Tenho aqui os 7 variáveis para poder setar que o responsável ID igual a xxx. Na verdade, isso aqui não sei nem como é que tá isso aqui. Não sei desse módulo aqui, não. Sinceramente, não sei. Deixa eu ver aqui. Não lembro por que eu coloquei isso aqui. Mas beleza. Isso aqui nada mais é do que if responsável ID igual a xxx, coloca esse telefone, se não, se é YYY, coloca esse telefone. Não sei o porquê que isso aqui tá aqui, mas eu acho que não tem impacto negativo nenhum aqui não. Beleza. Vamos aqui agora para o agente, né? Deixa eu entrar aqui. Cadê? Opa, cadê o agente? Cadê o agente GPT? Aqui, ó, GPT Make. Então aqui eu tenho o Bruno, que é o agente pessoal. Então aqui a diferença dele é agente pessoal, é o que faz a triagem, e os outros agentes aqui são os vendedores e cada um é responsável por uma área, tá? Aqui o agente Bruno, ele vai ser quem vai enviar a mensagem. Então quando ele envia a mensagem, eu tenho aqui algumas informações, por exemplo, aqui após consultar os dados, comece a conversa. Aqui nas intenções eu tenho basicamente consultar dados. Ele só vai pegar aqui e consultar os dados do coleguinha. Aqui eu tenho o body, que é só o telefone que manda. Deixa eu voltar para cá, aqui eu não tenho nenhuma informação de saída. Mas na hora que ele puxa, deixa eu ver se eu tenho algum log aqui. Olha só, aqui eu puxo, ó. Não, contato não cadastrado. Isso aqui foi o que ele enviou, tá? Aqui ele enviou essas informações. Aqui, ó, cadastro não encontrado. Deixa eu ver se tem algum cadastro aqui encontrado. Não tenho nenhum cadastro encontrado. Beleza. O que eu estava falando? Ah, lembrei. Então, ele vai mandar a mensagem quando o coleguinha responder, e ele que vai consultar os dados, e consultando os dados, ele vai fazer a distribuição entre os outros agentes, tá? Então, aqui eu vou pegar o Felipe aqui como exemplo, eu tenho aqui a Sofia, Rafael, Felipe e o Gabriel. Vou pegar aqui, deixa eu ver de que é isso aqui. Condomínios incorporadores. Beleza, aqui é um bom caso. Aqui, ó, nos treinamentos, eu não tenho treinamento nenhum. Aqui vocês podem subir treinamento de acordo com que o Felipe ele for treinado, né? Ele vai estar aqui para condomínio incorporadora. Então vocês podem subir aqui treinamento sobre os equipamentos específicos, alguma coisa específica, alguma legislação, alguma coisa do tipo. As intenções aqui eu tenho atualizar os dados com base no que ele faz. Então aqui se eu entro aqui, ó, em editar, configurações, eu pego aqui budget, local, perfil e tamanho, que é o que são as perguntas de qualificação dos condomínios das incorporadoras. Eu faço o envio lá para aquele cenário que eu já mostrei e lá eu tenho todo o tratamento das informações. Criar oportunidade, eu tenho a oportunidade que vai ser um gatilho. Deixa eu vir aqui no perfil, ó.
Aqui, ó, após coletar todas as informações, essas informações aqui, ó, crie uma oportunidade no CRM, que é isso aqui, aciona essa aqui de oportunidade. Então ele coleta ali as informações e na hora que coleta as informações, eu crio a oportunidade. Aqui eu tenho também, ó, notificação de transferência, que é não soube responder, ele vai notificar que tem um atendimento esperando com um gatilho de pergunta que acionou a transferência para um humano. Constar dados eu já falei, atualizar dados eu já falei, criar oportunidade eu já falei. E aqui nas configurações, ó, em webhooks, eu tenho finalizar atendimento, que é basicamente finalizou o atendimento. Se ele não tiver oportunidade criada ou se ele não for cliente, eu coloco aqui como descartado. Tá? A estrutura de todos os agentes, eles seguem a mesma coisa. Então, se eu venho aqui no Rafael, por exemplo, já nem sei o que ele é o que? Trabalha com academia e estúdio. Se eu ver aqui nos canais, aqui nas intenções, eu tenho a mesma estrutura. Criar oportunidade, atualizar dados, consultar dados, notificar transferência. A mesma estrutura. O que muda? No atualizar os dados, as variáveis que são enviadas são diferentes de acordo com o que a gente tinha pré-configurado, né, pré-acordado lá para os agentes, né, as perguntas de qualificação. E aqui nas configurações eu também tenho finalizar atendimento, para poder finalizar o atendimento caso não tenha tido desdobramento, né, não tenha conversado, tá bom? Beleza, aqui eu tenho também, se eu não me engano, ações de inatividade. 2 horas, 2 dias, 3 dias e 5 dias. Aqui eu já tenho bonitinho o que vai fazer. Todos os agentes seguem a mesma estrutura e eu acredito que tenha sido isso tudo, tá? Então aqui eu tenho os agentes, tenho aqui as duas automações dentro da Nectar. Então aqui, ó, tanto essa aqui quanto essa aqui, ajuste de CEP e aqui disparativo. Aqui eu tenho as automações, vamos fazer aqui rapidamente. A automação, aqui ó, fluxo completo. A automação de ajuste de CEP, a automação de disparativo, a automação de consultar dados, a atualização de contato dos campos do contato, agente academia e estúdio, clínica e condomínio. Tenho aqui residencial também. Descarta lead e cria oportunidade. E também tem aqui notificação de transferência. É isso.